seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios, a Sara, aqui na Algartec. Tudo bem, Sara? Tudo bem, sim. E com você? Tudo bem também. O ano voa, hein? Pois é, a gente já caminha para o fim do ano, com as lojas e os shoppings já enfeitados pro Natal. E ó, Sara, a gente vai falar hoje de seguros, né? Porque eu lembrei aqui que chega fim de ano, tem uns seguros aí, meus e da turma como um todo, que precisam ser renovados, né? Fim de ano, começo de ano que vem. E aí, CX em seguros é super importante, né? Porque quando você aciona o seguro, faz algum contato, é porque você precisa. Exatamente. O atendimento em seguros é crucial. Normalmente, as pessoas acionam o seguro em momentos de estresse ou emergência. E nessas horas, é fundamental ter um atendimento ágil, empático e eficiente. A qualidade do atendimento pode fazer toda a diferença na experiência do cliente. Você já precisou usar algum seguro? Ah, já. Várias vezes. E foi bem isso aí que você falou. Que bom, mas espero que não precise usar de novo. Eu também. E para a conversa de hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados, um convidado e uma convidada aqui que vão participar conosco para falar de temas muito ligados à Customer Experience. Deixa eu começar pelo nosso convidado externo, Caio Oliveira, que é superintendente sênior da Bradesco Seguros. Caio, um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e participar com a gente hoje. Sou quem agradece, Cássio. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece. E co-apresentando comigo aqui, tenho o prazer de receber hoje a Alessandra Rodrigues, que é diretora de operações aqui da Algartec CX. Ale, muito prazer em ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Bom dia, Cássio. Obrigada por convidar e um agradecimento especial ao Caio, né, por estar conosco aí nessa manhã. É isso mesmo, é isso aí. Bom, vocês já se conhecem bem, já trabalham juntos, né, há um bom tempo. E a gente sabe, né, Lê, que o time do Caio e do Bradesco tem uma preocupação muito grande com o bem-estar do cliente, o que acaba influindo, impactando diretamente o NPS, né? Como é que se trabalha para deixar a jornada mais fluida, hein, Caio? Para que esse efeito, né, do bem-estar e do bom NPS aconteçam naturalmente? Cássio, a tua pergunta é bem bacana, porque o mercado de seguros, né, em geral, a indústria de seguros, ela é voltada para o bem-estar do cliente, acho que talvez até mais do que qualquer outra indústria, né? Por quê? Porque ela está aqui para proteger aquele cliente, ela está aqui para garantir a sucessão do patrimônio daquele cliente. Então, no DNA do mercado segurador, não tem como pensar numa jornada do cliente ou em alguma solução para o cliente que não considere o bem-estar, seja através do seguro de vida, seja através do seguro patrimonial, de uma previdência, que vai garantir o futuro daquela família. Então, é muito intrínseco essa questão do bem-estar. E quando a gente fala, claro, do NPS, a gente caindo dentro dos indicadores, né? O NPS é uma ferramenta que a gente já usa nas centrais de relacionamento da Bradesco Seguros já há quase 8 anos, né? E não é algo simples, não é algo trivial, né, Cássio? A gente faz hoje com 100% das nossas ligações, né, 100% dos nossos contatos em texto também, é feita a pesquisa de satisfação com o nosso cliente, e são aí acima de 200 mil pesquisas respondidas por mês, né? Então, a gente tem a preocupação de ter um indicador, mas o desafio, né, Cássio e Alessandra, é justamente como que a gente traz essa jornada, ou a gente dá fluidez para que o cliente, ao final da ligação, tenha a percepção ou tenha, né, a vontade de dizer que indicaria a nossa empresa para alguma outra pessoa, algum outro familiar. Então, esses são vários processos que a gente segue. Um deles são, né, entrando um pouquinho mais no detalhe, a gente tem uma célula ágil dedicada especificamente para isso. Então, a gente tem essa filosofia ágil para a gente garantir a melhoria da jornada que o cliente tem dentro das nossas centrais ou dentro dos nossos canais de atendimento. E sempre quando eu falo canais de atendimento, a gente está falando no contexto realmente omnichannel, né? Desde a parte de atendimento em mídias sociais,
voz, texto, qualquer tipo de texto que tenha, né, seja desde um e-mail, né, do mais trivial aí, um e-mail, ou até mesmo um WhatsApp ou um chat com o cliente. Então, a gente tem essa preocupação desde o início, Cássio, de como que a gente configura esse processo. E aí são várias as ferramentas que a gente tem para melhorar, para ir garantindo a melhoria. A gente criou, acho que há 4 anos atrás, por aí, uma área de ciência de dados aqui dentro, né, Cássio? Então, como imagina, a gente tem uma operação que ela tem mais de 1,5 milhão de contatos mês, né? Então, a gente sabe que a gente tem um grande volume de dados, enfim, um material muito rico para a gente analisar e entender tudo o que acontece ou tudo que o cliente busca conosco. E essa equipe de ciência de dados, ela vai fazer um trabalho muito bacana de identificar desde clientes reincidentes, ou seja, por que ele busca sempre aquele determinado serviço, não faria mais sentido esse serviço estar num canal digital, enfim, a gente tentando traçar quais são as atividades mais frequentes, né, ou quais são as demandas mais frequentes e menos complexas, para a gente garantir que que seria um serviço que deveria ter um menor esforço para o cliente, realmente seja. Então, talvez não seja necessário ele falar com uma pessoa, mas talvez dentro de um canal de atendimento digital, ou até mesmo dentro de uma URA, ou dentro de uma tela no celular dele, a gente consiga conectar melhor com a solução e, claro, trazer a satisfação para ele. Então, você não tem uma resposta assim única, né? A gente não consegue responder a melhoria do NPS que a gente vem tendo com uma única ação. São várias frentes, são vários grupos de trabalho. Por exemplo, a Algar, que é um dos nossos fornecedores, também se empenha muito nesse trabalho, então, através das ferramentas que eles têm lá dentro. Então, não tem uma receita metrificada de faz isso, faz aquilo, não. São várias ações, várias frentes, sempre colocando o cliente no centro de tudo que a gente faz para garantir essa fluidez e, consequentemente, um NPS que seja aí de excelência, né? É importante complementar que é um trabalho conjunto, né? Como o Caio falou, tem todo o trabalho do time dele, né, em ferramentas, processos, jornadas, e aqui, como parceiro, a gente trabalha bastante o desenvolvimento, das pessoas, né? Afinal de contas, quem atende os segurados, os clientes da Bradesco Seguros somos nós, e a gente precisa ter um time aqui bem engajado, que dê toda a atenção e importância, né, para o bem-estar, né, do cliente na hora do atendimento. Então, a gente se preocupa bastante com isso, em cuidar do nosso associado, que é como a gente chama os nossos atendentes, né, para que eles cuidem bem, do cliente da Bradesco Seguros. Isso é super importante que você pontuou, Ale, porque eu vou te chamar de Ale porque eu tô em casa contigo, né, Ale? Então, é muito importante essa questão do ser humano, né, no nosso atendimento. A gente tem hoje uma central que a gente tem serviços próprios, né, ou seja, a gente tem operadores próprios e operadores terceiros, e cada qual com sua responsabilidade. Quando a gente pega um agente, como a Alessandra falou, num produto, por exemplo, um produto de saúde, ele leva em torno de 45 dias para dizer o primeiro alô. Então, durante 45 dias, a gente treina essa pessoa para ela poder conversar ou começar até a escutar uma ligação e começar a interagir com o nosso cliente. Então, a parte do treinamento e a parte humana dentro desse nosso mercado aqui de atender, ou a última milha, né, do Customer Experience, que é realmente onde a gente está frente a frente com o cliente, tem uma carga de treinamento altíssima, tá, Cássio? Isso é muito importante. E não tem como substituir, né? Eu acho que dentro da complexidade dos nossos produtos, né, será muito difícil a gente substituir por uma inteligência artificial, uma coisa assim. Claro, isso são ferramentas que vêm para ajudar, elas vão, claro, sempre melhorar o atendimento, o fluxo do processo, mas a pessoa que atende o cliente é a pessoa que a gente coloca o maior investimento de treinamento, de conhecimento, de tudo, porque é ali que ele consegue fazer a diferença na necessidade que esse nosso cliente, o nosso beneficiário tem, né? E é curioso, né, você trazer isso, Caio, de que a gente não enxerga, pelo menos por enquanto, uma inteligência artificial, algo substituindo o ser humano, porque à medida que a gente vai usando a inteligência artificial, a gente começa a ver os limites dela, né? Foi assim com a internet, é assim com as tecnologias, né? Você pega aí a automação, você fala, pô, o carro autônomo, 10, 12 anos atrás,
se falava, não, daqui a pouco você já não tem motorista, né? E aí, conforme você põe em prática aquela tecnologia, você fala assim, opa, ela tem limites, né? O carro, né, o carro autônomo ainda está em teste. Claro, evoluiu, mas ainda não é o padrão e está longe de ser. E aplicando isso para o nosso mundo de CX, parece a mesma coisa. Você fala, olha, é um baita, né, é uma baita assistência, é um baita auxílio, né, mas ainda não substitui o ser humano. Mas ajuda, né? Por outro lado, vocês nem por isso deixam de ser uma empresa ou uma operação orientada à inovação, à transformação digital, né? Como é que tem sido isso, por exemplo, o uso da própria IA, de RPAs e ferramentas que, no fundo, você começa a enxergar que auxiliam aquela operação que você já domina? Então, Cássio, é interessante isso, né? Até eu estava lendo o artigo, né, do Alan Turing, que é o Mind, que é de 1950, falando Sim. sobre inteligência artificial. Então, foi Quando começou a brincadeira, né? onde tudo começou. E aí ele fala tem uma parte que ele fala uma coisa muito interessante que ele marcou, e acho que esse é o driver que a gente não considera, né? Ele fala assim, poxa, por que a gente aceita que o ser humano erre, mas a gente não aceita que a máquina erre? Né? Então, quando você pega hoje o Tesla, que como estava comentando, putz, ele erra tantas vezes, você teve tantos acidentes, mas é muito menos acidentes do que a gente tem com um humano dirigindo. Né? Então, você começa a fazer alguns paralelos que realmente essa tecnologia, a inteligência artificial, todo esse processo, ele vai nivelar, ele vai trazer um padrão, ele vai conseguir padronizar, ou já está conseguindo padronizar muitas das nossas atividades repetitivas que consomem muito vamos dizer assim, do cognitivo dos funcionários, da operação, que não tem mais necessidade de ser. Então, a gente consegue trazer essa melhoria, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, padronizar, uniformizar vários itens que têm uma variabilidade muito grande. Mas quando a gente entra especificamente em entender e dar o conforto àquele cliente, ou seja, o momento, por exemplo, de um sinistro, né, um sinistro de vida, ou um sinistro de automóvel, de uma propriedade, uma coisa, assim, o cliente quer ouvir uma voz, e uma voz que esteja preparada, ele quer ser atendido por um ser humano que está preparado e consegue dar o conforto e acolhimento. Acho que esse é o ponto central. A gente não pode substituir essa última milha, entre a inteligência artificial e o nosso cliente, necessariamente para para problemas, vamos dizer assim, né, para desafios, como esse que necessita o ser humano, a gente precisa ter o ser humano junto para acolher, para responder e que ele esteja muito bem treinado. A inteligência artificial aqui na Bradesco Seguros é mais uma tecnologia que a gente vem usando e a cada vez mais mergulhando nisso aí, né? A gente já começou agora a usar o Copilot, que é um copiloto para o agente, né, para o operador, no qual ele já consegue prever qual que é o melhor próximo passo a falar com o cliente. Então, ao invés do operador, muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, numa central de saúde, que tem alguma nome de alguma enfermidade, ou nome de algum medicamento, ou algum procedimento que é muito detalhado, o operador ele tem uma jornada que é mais complicada de buscar, pesquisar aquele determinado assunto no nosso material aqui, na nossa base de conhecimento, e aí isso toma tempo e, é claro, quanto mais tempo o cliente fica em linha, mais insatisfeito ele fica. Então, com a inteligência artificial, trazendo esse copiloto, né, é um assistente, né, ele começa a ouvir a ligação, né, ele consegue entender o que está sendo discutido na ligação e já trazer, poxa, ele está falando sobre tal doença está aqui nesse campo que você já pode acessar e ver qual é o procedimento a ser executado dentro do seguro-saúde. Então, isso traz, claro, uma assertividade muito grande para o operador, né? Ele vai errar menos e ele vai ter menos tempo, vai consumir menos tempo daquele atendimento e, consequentemente, será mais assertivo, né, Cássio? Então, nesse ponto, eu acho que a inteligência artificial ajuda muito, né? E por aí que a gente tem que caminhar. Agora, imaginar que ela vai resolver todos os problemas do atendimento do cliente, esquece, isso não vai acontecer. Mas a jornada será sempre mais fluida se a gente conseguir usar todo esse tipo de processo, ou seja, todas essas ferramentas que a nossa atualidade, né, consegue trazer para nós aí.
RPA também é outro exemplo, né? A gente sempre usando RPA, tem grandes empregos aqui em canais de relacionamento para a gente melhorar de novo, né? Aqueles serviços que são de alta frequência e baixa complexidade, que não precisa ter uma pessoa treinada, não precisa ter uma pessoa, né? A gente consumir um recurso especializado para fazer aquela determinada atividade, Cássio. Mas que nem você falou, né? É um descobrimento que a gente vai fazendo, né? Cada vez que a gente vê, né, o que a tecnologia, o que nos falam que a tecnologia vai fazer. E quando a gente vê e testa os limites dela, é claro que a gente tem que se adaptar, mas a gente sempre fica uma perspectiva muito positiva do que ela pode ajudar, do que ela pode fazer, mas sempre quando a gente traz para o presente, a gente vê que ela ainda tem alguns gaps, ainda tem algumas necessidades que não conseguem ser atendidas no nosso dia a dia, né, Cássio? Acho que é importante isso que o Caio falou, né? Esse já IA, né, no atendimento como copiloto, né? A gente fala bastante da jornada do nosso cliente final, do consumidor, do segurado, mas a jornada do atendente também é importante, né? Nessa ferramenta que a Bradesco já está operando, né, conosco, e é importante falar que são poucos os clientes, poucas as empresas que já estão usando IA na prática, né? E a Bradesco Seguros está nessa solução, a gente consegue facilitar a jornada do atendente, né? Deixar mais fluida, mais leve, por consequência, né? A gente consegue aí um melhor NPS também do segurado, do consumidor, né? Então, é efetivamente a IA sendo usado na prática, né? No atendimento ao consumidor final. E tem outro ponto também que assim, que a gente vê a IA tentando ser empregada, ou seja, né, os maiores casos de uso, talvez em Customer Experience voltado ao contato, quase que direto com o cliente, mas tem outras ferramentas que a gente usa também que são primordiais para a gente melhorar a previsibilidade da nossa operação, né? Então, a gente fala de vários LLMs dentro da nossa área de Workforce Management para a gente entender e saber, né, qual que é a tendência de contratação de pessoas que a gente vai ter daqui a 6, 8, 12 meses, né? Para quais demandas que a gente vai ter. Então, são coisas muito mais especializadas, né? E a gente já fala do LLM, não mais de uma IA generativa que a gente estava falando, mergulhado dentro do que a gente precisa fazer em dados, né? Buscando e minerando esses dados que a gente tem para construir modelos mais assertivos para o futuro, né? Claro, né? Façam com que a gente tenha uma eficiência financeira melhor, mas não por isso que a gente tenha uma queda de qualidade. Ao contrário, ele tem que unir as duas pontas. Eu tenho que ter uma eficiência financeira muito boa na operação, mas é claro, e não em detrimento da qualidade, né? Então, isso é sempre muito importante, é levado em consideração. Mas, Cássio e Alessandra, quando a gente coloca o cliente no centro de tudo que a gente faz, não tem como a gente não falar primeiro em qualidade e depois a gente falar em eficiência financeira, né? Perfeito. E ouvindo vocês dois falarem, eu estava lembrando de uma frase aqui que eu saiba não tem uma autoria definida, já li em alguns lugares, né? Então não vou atribuir a ninguém, mas é aquela, né? Uma máquina pode substituir um homem, mas nada supera o ser humano com uma máquina, né? Quer dizer, a máquina vai bem, ser humano mais máquina, aí não tem para ninguém, né? E é isso que a gente está vendo, né? Aliás, vocês falaram do copiloto, né? Tem várias AIs hoje, uma delas se chama justamente Copilot, e eu achei que foi o nome mais feliz que foi dado até agora, né? Porque é isso, né? É o ser humano mais a máquina, né? Agora, nesse contexto, como é que vocês têm usado, né, Bradesco Seguros mais Algartec, né, AI dentro da Gênesis e da Gênesis Cloud? Bom, a Gênesis é uma parceira nossa já há muito tempo. A gente está com o sistema dela, que é o Engage, né, que é o sistema on-premise, e a gente está agora num programa, né, a gente já vem num programa de qualidade, algum programa de transformação da central já há 5, 6 anos. A gente já descobriu também que acho que isso é um programa que não tem fim, porque a gente sempre vai precisar melhorar, a gente sempre vai ter novas coisas no mercado, então é algo que deixou de ser um projeto, passou a ser um programa, e ele está engajado, ele está muito bem delineado, que é algo que a gente não pode parar de fazer.
E aí, no começo do ano, no final do 23, a gente começou a migrar para Genesis Cloud, ou seja, nesse movimento, né, que, claro, a Bradesco Seguros inteira está fazendo, e para a Genesis Cloud, e é onde a gente consegue capturar esses ganhos, né, Cássio? É onde a gente tem a parte da IA muito bem embarcada dentro do desse sistema. Então, a gente vem nesse processo de migração de todas as operações, é uma operação muito grande, né? A gente vem fazendo ela faseada, até para garantir a qualidade, né? E não ter nenhum tipo de perda no atendimento ou na prestação final desse serviço que a gente dá para o cliente, mas a gente vem, sim, migrando para a cloud, e quando a gente entra na cloud, a gente já tem todos esses ganhos. E aí, sim, os ganhos são que se chama Agent Assist, que é um assistente do agente, né, ou copiloto, né, caso que nem eu concordo contigo que é um nome bem apropriado, né, porque é justamente para auxiliar, né, ele é um copiloto, é um co-agente, né, ele vai auxiliar. Então, nesse sistema, a gente tem esse processo que auxilia todo o operador em como ele traz a próxima questionamento. Então, nada mais é do que a IA generativa ouvindo 100% da ligação, do começo ao final, e trazendo insights para aquele operador, né, para aquele agente, do que ele deve fazer próximo, onde está aquele artigo que ele deve olhar, enfim, todo esse processo. Uma outra parte que a gente começa a usar também é toda a transcrição da ligação automática. Então, a gente já usa há muito tempo o Speech Analytics, né, de um outro fornecedor da Verint, e o Speech Analytics a gente faz para 100%, então nossa preocupação com a qualidade é tanto que a gente faz para 100% das ligações a transcrição, e aí a gente roda em modelos para a gente entender o que tem de oportunidade de atendimento. Então, essa transcrição, ao invés do operador, e claro, o operador ele tem que registrar tudo isso ao final da sua ligação, entender, né, colocar aquele contexto para a gente saber o que aconteceu, então ele passa a fazer também automaticamente o resumo de toda a ligação, né? Então a Genesis Cloud traz isso para nós e a gente ganha esse tempo também. Então todos esses segundos que a gente vai reduzindo da ligação, mas que não são segundos, não é um tempo que a gente reduz de interação com o cliente, né? Isso que é o importante, a interação com o cliente a gente quer ter, mas esse trabalho operacional, a IA generativa vai trazendo para nós, a gente vai ganhando segundos preciosos aí para melhorar a eficiência do negócio, né? A classificação das ligações também, ela passa a ser feito por isso, então automaticamente, né, a tecnologia entende sobre o que é aquela ligação, então a gente consegue tabular melhor o que está acontecendo dentro da central, ou seja, classificar as ligações, e com a nossa equipe de ciência de dados, e a gente entendendo o que acontece na central, como que é a demanda ao longo do tempo, ao longo dos dias, essas sazonalidades, para a gente ter mais ou menos equipe, mais ou menos treinamento para determinado assunto, né? Então a gente conseguir ir calibrando toda a operação de acordo com o que a gente vai trazendo de dados para nós. Assim, e o bacana, Cássio, que como está dentro da nuvem, dentro desse processo, né? Então a Gênesis, ela todo mês entram novas novas features aí do que a gente tem dentro do processo. Então, como eu falei, é um programa, não para. Tudo que vai melhorando, vai acontecendo, a gente já vai incorporando dentro do nosso atendimento, né? Uma outra coisa que eu acho que é sensacional, que é um pouquinho na linha que você falou, Cássio, a gente conseguir interceptar a ligação do cliente antes mesmo da ligação cair numa URA, ou seja, cair num telefone. Então, a gente consegue, no momento que o Cássio nos liga, né, ele já aparece na tela do celular dele, dizendo, poxa, você está querendo falar sobre a segunda via de parcela, você quer abrir um sinistro, você quer fazer algum processo, então passa a ser uma ligação que passa a ser interativa na tela do celular, e o cliente escolhe se ele quer continuar pelo meio digital, né, sem precisar falar com o operador, ou se ele quer realmente falar com o operador, ele continua em linha, essa ligação cai para um operador, ele passa a fazer aquele atendimento. Então, essa parte da tecnologia, Cássio, ela está ilimitada, né? A gente consegue fazer várias coisas hoje que são importantes. Outro exemplo que acho que é muito, muito interessante, se a gente está numa ligação e começa a ter muito detalhamento escrito, ou seja, muito, né, precisa ter quase que como preencher um formulário, a gente consegue, com aquele mesmo operador, transbordar essa ligação para um atendimento no WhatsApp, né? O cliente, a gente continua aquela ligação no texto, né, conversando com o cliente por texto, ou seja, é mais prático de se resolver ali algumas coisas, né? E se o negócio enroscou ali de novo, ele pode voltar para a ligação, isso tudo com o mesmo operador.
no mesmo momento. Então, são coisas que a gente consegue fazer com a tecnologia, né, e junto com a, a Gênesis, né, que está embarcado agora na cloud, que deixam ilimitado o atendimento. A grande questão e acho que a Alessandra pontuou bem, é como que a gente monta essa jornada, né, como que a gente deixa essa jornada fluida e, claro, né, que seja simples para o nosso operador também usar ela junto com o cliente. Tem que ter essas duas preocupações, né, tanto a jornada do cliente, como também como que é essa jornada do nosso operador. E já que eu tenho vocês dois aqui, eu acho que eu faria essa pergunta para vocês num café futuramente, que seria muito agradável, inclusive. Mas vou aproveitar que a gente está aqui no podcast e vou fazer, né? Porque Customer Experience é sempre construída a muitas mãos, né? Não é um esforço de um lado ou de um grupo isolado dentro de uma organização. Não, ele é sempre construído a muitas mãos, né? No caso de uma empresa do tamanho, da magnitude da Bradesco Seguros, eu imagino que tenha uma participação importante do fornecedor também, né? No caso aqui, a Algartec CX, né? Qual que é a importância, hein, Caio, de ter uma parceria que flua bem, que dê certo, né? Como aparentemente essa que tem aí, né? Bradesco Seguros e Algartec CX. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, né, Cassio? A gente não consegue fazer, né, trazendo, né, de novo, ditados aí sem autoria, né, Cassio, assim, não existe negócio bom com gente ruim, né? Então, assim, não adianta você buscar parceiros ruins no mercado, que talvez o preço vai ser inferior, né, ou isso, ou aquilo, não adianta. Você tem que estar cercado por pessoas boas, com empresas que tenham solidez no experiência no mercado, que consigam principalmente atrair funcionários, né? Então, essa questão da atratividade dos funcionários é uma preocupação grande para nós. Então, a gente tem mais do que um contrato, né? A gente tem uma aliança com essas empresas, a Algar é uma delas, né? Em que, por exemplo, só para você ter uma ideia, não existe nenhum operador, né, nas nossas operações exclusivas na Algar que não passa por um crivo de um funcionário, de um profissional da Bradesco Seguros. Né? Então, a Alessandra faz toda a seleção, acha as pessoas, faz tudo direitinho, mas essa pessoa só entra em linha quando um funcionário da nossa equipe vai lá e fala assim, poxa, Alessandra, você acertou, essa pessoa você pode contratar, que ela vai, dentro do que a gente entende aqui, tá bem avaliada para trabalhar conosco ou trabalhar com os nossos produtos. Então, esse ponto da gente se cercar de pessoas boas, Cássio, seja não só na parte de tecnologia, mas na parte também que nos provê aí os BPOs, que é o caso da Algatec, é essencial no plano, tá? É essencial. Tanto é que a gente busca até contratos mais longos, né? A gente não tem nenhum contrato que seja curto com essas empresas, porque a gente entende que o desenvolvimento desse capital humano que eles têm, né, que ele precisa desenvolver, leva tempo e consome investimento dessa empresa. Então, a gente precisa também, em contrapartida, dar essa tranquilidade de que seremos, né, parceiros por muito tempo, estaremos atuando nesse mercado durante muito tempo. Então, sem dúvida nenhuma, acho que um dos fatores de sucesso é você ter uma boa empresa, né, no nível do Algartec ou das outras que trabalham conosco, né, atuando junto com a gente. Principalmente porque o mercado de seguros, Cássio, ele tem muitos atores, né? Se você pegar, por exemplo, seguro de saúde, tem não só a gente aqui dentro de casa, né, trabalhando com o Algar, mas você tem o hospital, você tem o médico, você tem o laboratório, então são outros, né, atores que estão ali em contato com o nosso cliente que podem trazer uma percepção positiva ou negativa. Num sinistro de carro, num seguro de carro, você tem a oficina, você tem o historiador, então são vários, né? Tem a empresa que fornece o carro, reserva, então são vários outros atores que a gente tem, mas que tudo isso, né, começa, ou seja, toda a orquestração desses atores começa por um funcionário que está dentro de uma empresa como a Algar, e ele precisa estar muito bem treinado, muito bem preparado, né, e com uma estrutura capaz de prover para ele a tranquilidade de atender bem os nossos clientes, Cássio. Então, é fundamental dentro da estratégia. Tá? Acho que não só no mercado de seguros, mas em qualquer outra indústria, né, que não considerar ter parceiros que sejam realmente sérios no mercado, que tenham estrutura e que tenham capacidade de atender bem os seus clientes, é fadado ao fracasso. Tá? Acho que esse é um ponto importante de diferenciação, inclusive.
E aqui do lado Algartec, né? Bom ouvir isso, mas ainda é melhor a gente saber que a gente tem uma parceria, um cliente, né? Um parceiro tão presente quanto a Bradesco Seguros, né? O Caio, né, e sua equipe, né? De todas as frentes, né? Treinamento, operações, EMAS, está sempre muito junto conosco, construindo, né? O dia a dia da operação, a evolução dos processos, a evolução dos treinamentos para que a gente melhore, entregue resultados melhores, né? Que tenha um cliente mais satisfeito e a entrega de todos os objetivos. Então, para a gente é muito importante ter essa parceria, essa presença, essa construção que acontece no dia a dia, né? É um diferencial, né? Para o sucesso de qualquer parceria, ao meu ver. E a gente sabe que não é fácil ser nosso fornecedor, né, Alessandra? A gente sabe que a nossa régua é bem alta, né? A gente considera Um isso, as pouquinho. conversas sempre, as conversas não são tão fluidas como a gente está tendo aqui, né, Ali? Mas é importante sempre a gente ter essa contrapartida e ver que as pessoas que têm esse propósito de melhorar a sua operação e melhorar cada vez mais, né? Então, acho que esse é o ponto importante. É, eu acho que tudo vale quando o objetivo é único, né, Caio? Os Isso. estresses também fazem parte, as discussões, tudo faz parte. Quando o objetivo é um só, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí. Foi a sensação que me transmitiu, assim, né? Quando você fala dessa forma, você só fala disso dessa maneira quando você está jogando em equipe, né? E que você, né, Ale, evita né, aquele clima que às vezes tem de não, esse problema não é meu, né? Essa encrenca não é minha, né? Então, é o contrário, né? A encrenca é de todos É de todo mundo. É isso e aí. elas vão acontecer. A certeza que a gente tem é que Isso elas vão continuar mesmo. acontecendo, né? Certeza. E isso E é a muito gente está aqui interessante, para né? resolver junto, né, Caio? Exatamente, porque assim, acontecer vai acontecer, você está corretíssimo, né? Acho que a forma como as pessoas se engajam no problema que traz essa diferenciação, né? Ou seja, problema, a gente sempre vai ter problema, ainda mais no nosso mercado, sai uma resolução nova ou muda alguma coisa, isso gera normalmente uma quantidade que a gente não esperava de contatos dos nossos clientes, né? Então, por causa que é um evento exógeno, não foi um problema do processo, não foi nada, mas é algo que veio de fora, impacta o nosso dia a dia, e aí a forma como as pessoas, né, e no caso a Algartec, os outros fornecedores encaram também esses desafios que acontecem ao longo do dia, faz toda a diferença para o nosso cliente final, né? De novo, né, não existe problema que não seja meu, né? Acho que esse é um pouquinho, quando a gente fala com o Rima, com a Alessandra, também não existe problema que não seja um deles. Então, como está todo mundo dono do problema, né, fica mais fácil a gente chegar na solução. Maravilha. Puxa, quero agradecer muito a vocês. Caio, obrigado por participar hoje com a gente. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida e de modo que você aí reservar um tempo para bater um papo com a gente tem muito valor, agrega muito aqui pro podcast. Muito obrigado, viu, Caio? Eu que agradeço, foi um prazer aí o bate-papo. Ale, obrigado mais uma vez. Você sempre dando uma força aqui muito importante para a gente. E parabéns aí pelo sucesso dos projetos na Algartec CX. Obrigada a você, Cássio. Muito legal o bate-papo. Obrigada, Caio, pelo seu tempo, pela sua parceria mais uma vez. Vamos continuar fortalecendo, né? A parceria Algária e Bradesco Seguros. Isso aí, sem dúvida. Estamos juntos. Vamos chegando então ao final aqui do episódio de hoje. E a frase aí, uma máquina pode substituir um ser humano, mas nada supera o ser humano com uma máquina. Lembrei da frase aqui, mas não tem autoria definida ou tem? Eu não sabia, hein, Sara? Pelo que pesquisei, não tem uma autoria clara, mas a frase é ótima. Eu, como uma inteligência artificial, sei bem disso. É muito bom trabalhar em parceria com os seres humanos. É uma soma de habilidades e capacidades. É isso aí. O Caio, a Ale e a Sara já trouxeram hoje bastante conhecimento, bastante insight sobre CX. Então, fica o meu convite para você deixar 5 estrelinhas aí no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?